Olá, seja bem-vindo, quero te saudar com uma boa noite. Estaremos juntos aí nas próximas 5 quartas-feiras às 20 horas, tratando nesse novo quadro, no qual a igreja apresenta para nós como Papo de Família. E o assunto de hoje será Antes de Dizer Sim. Sou responsável pela Rede Jovem. Esse é um assunto muito interessante para a galera, no qual nós conversamos bastante, é muito debatido, tem muito assunto para ser esclarecido e que seja bênção aí para sua casa, seja bênção também para os pais, para os filhos e continue nos direcionando nesse assunto do início da nossa caminhada ao matrimônio. Para tratar desse assunto aqui hoje à noite, estamos conosco 2 convidados, Edson Rios e Neia, pastor da nossa igreja, ela seminarista e coordenadora também da Rede Mulher. Pastor Edson e Neia são casados há 33 anos. Também está conosco aqui essa noite Ricardo e Isabela, dentista, ela médica, são líderes de célula na nossa igreja. Ricardo e Isabela são recém-casados, casaram em dia 2 de maio, inclusive o pastor Edson que celebrou o casamento deles. Eles vão compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua experiência e nos ajudar, nos ensinando aí como caminhar, como escolher, como ter mais sabedoria nesse assunto que é tão pertinente para a nossa galera aí. E para a gente começar, eu gostaria de perguntar para o Ricardo, para a Isabela, como que foi o começo do namoro de vocês, como que vocês se conheceram, vocês poderiam compartilhar isso aí com a gente? Eu conheci o Ricardo durante um culto da Rede Jovem, né? Ele sentava em umas 2, 3 cadeiras à frente da minha e eu percebia que ele era muito focado no culto. Ele não desviava o foco, não desviava a atenção, estava sempre prestando muita atenção no que estava aqui sendo dito, né? E isso me chamou a atenção, né? Porque eu sempre procurei alguém que fosse centrado em Deus, que buscasse, que tivesse fome e sede de mais de Deus. Então isso foi uma coisa assim que inicialmente me chamou muita atenção, né? Eu não prestava atenção no culto, mas ele prestava. Então, e da minha parte, com a Isa, quando a gente começou a se conhecer, eu visitei as redes sociais dela, e aí uma das características que me chamou muita atenção é ela ser reservada, e depois, quando a gente começou a conversar, ela é muito respeitosa com a família, também com visões, com sonhos, e trouxe um alinhamento. Então a gente viu que tinha a possibilidade de nós, claro que chamou a atenção ela também, muito bonita, de nós caminhar juntos. Eu acho que é uma curiosidade de muita gente, e algo que muitas pessoas gostariam de saber, é como que Neia e pastor Edson se conhecessem. Vocês poderiam compartilhar como vocês se conheceram, o início do namoro de vocês? Tem certeza? Bom, nós somos de São Paulo, nós também nos conhecemos na igreja, lá na IPI Tucuruvi, e eu frequentava, desde da IBF que eu frequentava, mas eu era muito assim, muito tranquila, eu brincava de boneca, então eu não percebi muito. Uma prima do Edson que veio falar, sabe quem que tá gostando de você? O Edson. Aí que eu fui assim, dar uma percebida, mas eu parei, tanto é que quando nós começamos o namoro, eu falei para minhas bonecas, porque eu comecei a namorar, gente, falar baixinho, com 14 anos. Então eu parei de brincar de boneca, e falei assim, olha, bonecas, agora eu não vou brincar mais porque eu comecei a namorar. foi bem assim. Mas é interessante porque eu tinha na minha cabeça uma ideia de uma mulher que tivesse cabelo comprido, que não tivesse uso de maquiagem, não tivesse muitos adereços, fosse uma mulher bem crente, usasse saia. E eu via a Neia nesse protótipo. Ela era de uma outra igreja e tinha essa característica. E quando ela apareceu lá na igreja, comecei a ver nela muito linda, uma fisionomia legal, um sorriso lindo. E a gente começou a se aproximar. E nessa aproximação nós startamos o namoro. Para falar com ela foi difícil, para pegar na mão dela foi difícil, demorou um tempo. Para dar o primeiro beijo foi difícil, mas cheguei lá. E algo também que a gente gostaria que vocês compartilhassem conosco é que vocês falassem aí, como que foi o namoro de vocês? Eu e o Ricardo namoramos por 3 anos e meio. E a gente viu que durante esse processo a gente precisou amadurecer bastante, né? Por não ter coisas resolvidas, por ter coisas que a gente trouxe do namoro. Às vezes você tá muito apegado e cria uma expectativa que a pessoa... e joga em cima da pessoa, né? Então a gente teve que amadurecer muito bem nesse período. E acredito que
foi assim, a gente casou no tempo que tinha que ser, né? A gente não podia ter adiantado nem atrasado. Foi no tempo que, acredito que a gente estava preparado, né? Já tinha resolvido questões antes, no namoro, para conseguir ter um casamento mais saudável, né? Pra gente ser mais tolerante, respeitar um ao outro. Então, esse processo, o tempo que a gente teve de namoro, foi um tempo de amadurecimento, né? Foi um tempo que Deus tratou o nosso coração para sermos um depois. Completando isso, eu também acho importante que é o tempo que a gente aprende a conhecer mais intimamente o outro no sentido das projeções do futuro, a personalidade, a resolução, como resolver conflitos, né, que existem, os acordos que tem que ser estabelecido. Então, assim, foi muito importante nessa fase o conhecimento mais próximo de quem eu era e de quem a Isa é, né, para dar seguimento. Pastor Inés, vocês poderiam também compartilhar como que foi o namoro de vocês, contar um pouquinho dessa história? Claro. Nós namoramos 4 anos. O nosso namoro também, nós conversávamos bastante sobre o futuro, sobre projeção de quantos filhos, sempre conversávamos sobre isso. Ele sempre enfatizou que ele queria que ficasse a esposa em casa. Então, sempre foi assim. Eu queria sempre uma ideia mais conservadora, né? Hoje eu mudei, porque eu queria que a mulher ganhasse mais que eu, trabalhasse, ficasse em casa de boa e ia cuidar da casa. Eu até pensei diferente, né? Tá. Mas foi assim, uma coisa curiosa. A Neia, ela era muito menina, muito nova, não tinha problema. Ela vivia rindo, era uma família estável. Eu era um menino mais velho, sem pai, trabalhava desde cedo na feira, conhecia os dramas da vida. E a Neia sorrindo, só de boa. Não tinha conversa, porque eu falei, o que eu vou conversar? Ela era assim, quieta, sempre rindo, né? Então, esses 4 anos, a gente teve algumas situações de crise minha, do meu coração, e a gente teve algumas interrupções, mas chegou um momento que a gente percebia, olha, eu mesmo falei, não tem outra pessoa, aquela que eu já tinha idealizado, pedido para o Senhor é a Neia. E aí a gente formatou isso, programou, e a gente já planejou casar e já mudar de longe dos pais e ir para um lugar diferente, e a gente veio parar em Dourado sozinho. Foi mais ou menos é interessante porque o namoro ele tem que ser assim, o namoro ele tem que não dar certo, porque ou ele não dá certo e você libera, ou não dá certo e você fica noiva. E aí o noivado também. O noivado tem que ir e não dá certo, porque ou não dá certo e você libera, ou você casa. E nós casamos. Aqui, ó. E é legal esse período de conhecer, para você entender também as expectativas que um tem ao outro, né? Igual o pastor falou, a minha expectativa era de ter uma mulher que ficasse em casa, que fosse uma boa dona de casa, mãe de filhos, né? E na transição de gerações a gente acabou passando por uma fase que agora as mulheres também trabalham, né? Então, mas existem pessoas que ainda têm essa expectativa. Então, é você conversar, sentar, ter esse período de amadurecer, de ver o que o outro espera, para no casamento isso não ser um conflito também, né? Porque às vezes o homem queria que a mulher ficasse em casa e ela gosta muito de trabalhar. Então, é um período, o namoro também serve para isso, né? A gente também conversou muito sobre isso e o Ricardo sempre soube, né? Que eu estudei desde muito pequena, sempre foi meu sonho me formar. Então, ele nunca me privou, falou assim, olha, se você vai trabalhar, é isso aí, eu te apoio. Nunca foi, não, você tem que ficar em casa agora, não, você tá trabalhando demais. Nunca teve esse tipo de discussão lá em casa, né? O pastor compartilhou com a gente que começou a namorar muito cedo, né? Porém, ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Que o senhor já trabalhava, já fazia sua correria, né? E qual que é a idade? O que vocês têm para falar sobre idade para começar o namoro para essa galera de hoje? E como que os pais participam aí desse processo? Então, a idade a gente entende que está muito relacionado também à maturidade. A gente vê pessoas que às vezes tem 30 anos, mas tem uma mentalidade de um adolescente, e às vezes tem um rapaz de 18 que tem uma mentalidade já avançada. Então, cada caso é um caso, eu acho que vai muito da pessoa, da situação do casal, como está esse relacionamento entre os dois. E já dando uma pincelada com relação aos pais, foram muito importantes no nosso relacionamento. Eles ficaram cientes de todo o processo, apoiaram, nos abençoaram. Também a gente sempre teve uma comunicação muito aberta.
A Isa, apesar de nós estar morando em Dourados, e os pais da Isa em Goiânia, os meus no sul, a Isa ligava, né, quase todos os dias para eles, para conversar e tal. Então eles participaram de todo o nosso processo. Nós também, apesar de ter começado o namoro cedo, mas desde 14, 15 anos eu também já fui estagiária em escola particular lá em São Paulo, então também a gente já tinha certas responsabilidades. E acho que é interessante que o nosso foco principal não era namoro e esqueceu das outras coisas. O pai da Neia, quando eu fui pedir a ele sobre o namoro, ele falou assim, mas o problema da Neia é história. Eu falei, como história, Sr. João? Ele falou, não, é que ela não vai bem em história e se começar a namorar ela vai ficar complicado. Eu falei, não, mas eu vou ajudá-la, tal. Então, a gente teve um namoro mesmo, eu 16, ela com 14, mas convergido em Deus. A gente estava junto na casa de Deus. Então, os nossos encontros eram ali na igreja, era um tempo, naquela época tinha, como é que chama? Aquelas brincadeiras de roda. Brincadeiras de roda. A gente fazia na igreja, então a gente cada vez mais se aproximando, mas Deus como ponto de convergência. E essa questão de idade era maturidade, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos na feira, 14 anos já estava como menor aprendiz do Banco do Brasil, depois eu já passei no concurso, então aquilo foi dando estrutura, material e lastro, né? Então não dá para dogmatizar, né, diria assim, X idade. Se os pais estiverem de acordo, se o filho não colocar isso como prioridade, esquecer das demais coisas, pensar só em paixão, maluca, e ficar apaixonado, esquecer da vida, esquecer do estudo, aí nós estamos com um problema. Não foi o nosso caso, então essa questão de idade ela é relativa, né, Bem? A questão da obediência também, né? Então, sempre honra aos pais, obediência, e foi assim, bem tranquilo. Eu acho que a gente já poderia até, Mário, se você permitir, há um compromisso nós, como pai, já tendo um filho que passou pelo processo de namoro, né? E ele depois já foi para o casamento, e hoje já tem 3 anos de casado, vai fazer 4 anos, que passa rápido. A gente sempre se propôs a orar por 4 Cs do nosso filho, né? Orar pelo caráter, orar pela conversão, orar pelo casamento dele e pela carreira dele. Então a gente como pai e mãe, nós como pais, devemos participar e ajudar os nossos filhos. Há uma coisa que eu acho muito complexa para nós pais, e o recado não é só para a galera jovem, mas para os pais também lidar com isso, como acessar o coração do nosso filho e ajudar a participar desse processo. Porque os pais, por incrível que pareça, têm uma percepção mais aguçada, maior. Então a gente tem que estar mais próximo dos nossos filhos. Então por isso que a gente passou pelo processo de antenar com os nossos pais. Eu era muito querido pelos pais dela, e ela também, só que a minha mãe já era mais fechada com relação ao relacionamento, porque era o filho mais velho, e a Neia ia sacar a minha vida da vida dela, a minha vida da vida da minha mãe, e então ela olhava para a Neia com um pouco de desconfiança. Mas os pais têm que participar desse processo. É muito importante ter uma conversa aberta, né, dos pais com os filhos e ter a bênção, é isso que vocês mencionaram, porque se o pai se posicionar diferente, né, é mais ou menos por aí, não é isso, Isabela? E o legal disso é que hoje eu colho frutos de orações da minha mãe. Ela sempre orou muito pelo meu cônjuge, quando eu nem namorava, quando eu ainda tinha 15 anos, desde pequena, né? Ela sempre orou muito pela vida do meu futuro marido. E hoje eu colho frutos da oração dela, né? Que não era uma coisa que, quando eu nem tinha consciência disso, ela já orava por isso. E tenho certeza que eu sou abençoada. E fui muito abençoada nessa área da minha vida por conta da oração dela também, né? E é muito importante mesmo, né? Nós como Déboras, mães que oram pelos filhos, é isso mesmo, de quando é piquitiquinho, já tem que estar orando, intercedendo sim pelo futuro. E eu mesmo hoje, mesmo sem ter netos, eu já oro pelas crianças, já falo, e aí as nossas crianças como estão? Então a gente é isso mesmo, é oração. Hoje nós temos passado assim, algumas diferenças muito grandes nas gerações, né? E eu queria perguntar para o pastor Ezio, como que, de forma prática, como que é esse acesso dos pais aos filhos? No dia a dia, como que os pais podem acessar aí os seus filhos de forma prática? Interessante aí que, às vezes, o pai e o papel do pai e o papel da mãe. Os dois têm que estar muito ligados, porque tinha coisas que eu conseguia acessar o coração do Gabriel, e tinha coisas que só a Neia conseguia acessar. Então a gente tem que criar pontes, né? Uma vez uma jovem fez uma oração que me chamou muita atenção. Deus nos ajuda a fazer pontes e não muros. E às vezes os pais criam barreiras com os filhos. E eles
precisam dessa aproximação dos pais. Então, eu creio que essa iniciativa tem que ser nossa. Chamar o filho para fazer uma coisa que ele gosta, criar esse relacionamento. Até hoje, com o Gabriel, a gente caminha muito. Se eu for para onde ele está, a gente vai caminhar na praia. Se ele sai comigo, ele vai para o campo. A gente tem alguns momentos assim. Com a Neia também ele tem uns momentos. Então, nós temos que criar conexões. Nós não podemos distanciar. Aqui há um problema sério, há uma ruptura, né, de gerações. E a gente não pode permitir isso. Nós temos que ir atrás dos nossos filhos, saber com quem eles estão, quais são as amizades deles, criar essa ponte. E é uma ginástica. Não é fácil, né, meu bem? Mas é por aí que a gente deveria trilhar. Existe uma canção que marcou o namoro do pastor Edson e da Neia. Eu gostaria de convidar você a acompanhar com a gente essa canção. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Vamos ser práticos? Pastor, quais dicas o senhor daria para os pais que querem aconselhar os seus filhos nessa área ou para um jovem que viesse pedir aconselhamento para o senhor? Bom, eu já adotei na linha pastoral algumas regras de orientação nessa área, Mário. E eu acho que isso tem funcionado na vida de muita pessoa. Eu queria compartilhar com vocês. Todo jovem, que está naquela época de tentar pensar em namoro, escolheu uma pessoa, apareceu uma pessoa na escola, na igreja, que ele tem uma certa atração, então o que ele deveria fazer? Primeira coisa, todo jovem, independentemente de quem já aparecer na frente dele, deveria ter uma listinha. E essa listinha deveria constar quais são as principais coisas que ele não abre mão do seu futuro marido, da sua futura esposa. Então é uma listinha de papel com quantos itens ele imaginar. Não adianta colocar 5.000 itens lá que você não vai achar esse moço, você não vai achar essa moça. Você tem que colocar algumas coisas básicas. Com essa listinha em mão, aparecer alguém interessante, você vai tirar a listinha e olhar para a pessoa. Tira a listinha e olha para a pessoa. Isso é uma atitude racional ou emocional? O que vocês acham? Racional. Racional. É o primeiro passo. Passou naquela listinha, aí você vai para a segunda etapa, segunda fase, que eu chamaria de startar a amizade. Claro que aí tem todo um processo. Você não vai chegar numa pessoa que nem eu usei a tabulação com a minha prima para saber se a NET tinha interesse e vice-versa. Então você tem que tabular
porque ninguém quer levar fora, né? Então, a gente vê essa tabulação. A Neia preencheu a listinha. Aí eu startei, vamos começar uma amizade, um namoro, né? Com sentido de amizade. E nesse processo de startar essa amizade, eu tive que pedir consentimento para os pais dela, então é uma coisa importante. E, a partir daí, nós começamos a nos conhecer, e aí eu chamo esta fase de conhecer a alma. Conhecer a alma é perceber como é que ela é com relação aos pais, como é que ela lida com a vida, como é que ela é com relação ao trabalho, como é que é o temperamento, como é que é a personalidade. Então, essa fase é de conhecer a alma, para sentir, aferir se ela realmente é uma pessoa decente, uma pessoa que agrada aqueles critérios que eu fiz. Interessante que as pessoas no namoro usam para conhecer o corpo. Porque no namoro já começa hoje muito adiantado e tem problemas sérios. E o namoro não é para ter intimidade. O namoro, diante de Deus, você vai ter a amizade, conhecer, e nesse processo você vai detectando e percebendo se aquilo que você estabeleceu no início confirmou. Passou nessa fase, aí nós vamos entrar no noivado, já algo mais maduro, que nós estamos pensando em casamento. E aqui eu tenho uma dica, porque eu trato muito no gabinete pastoral casais que já estão há algum tempo juntos, casados, 30, já atendi casal com 50 anos, e quando eles chegam para conversar, porque eles estão em crise, eu percebo que eles não fizeram combinações e acordos. E há um texto da Bíblia que diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, meu papel ali é fazer combinações. Vocês falaram aí de filhos, por exemplo, né? Quantos que eu queria ter? Eu e Neia pensamos isso. E tem que ter uma combinação, porque vai na fase do noivado. A gente está planejando o casamento e a gente não tem combinação nisso. Outra coisa, e a Neia deve lembrar, quando fomos casar, eu tenho uma missão, vou para o banco, tenho o chamado, você vai me acompanhar? Vou acompanhar. Então, isso tem que ter acordado antes do casamento. Como é que vai ser as nossas atividades financeiras? Quem vai fazer o controle? O salário vai ser, os dois vão colocar numa conta conjunta? Como vai ser a interferência dos pais? Então a gente tem que colocar no acordo todas as combinações necessárias. Isso não vai evitar riscos, mas ele minimizará os riscos. Então isso é muito importante. Uma outra coisa, Mário, que é legal a gente saber é o seguinte: o amor tem 3 palavras gregas para a utilização com relação à tradução para o português. O ágape, que é o amor de Deus, o amor mais puro. O filia, que é o amor à amizade. E o eros, que é o amor físico. O namoro cristão, o amor ágape, tem que estar lá em alta conta. O amor filia, que é a amizade, também, porque a gente vai se relacionar e conhecer. Agora, o amor eros tem que ser circunscrito. Porque se você ultrapassar algumas fases, você vai cair no pecado. E aí a gente entra num processo de culpa, e o sexo, dentro das escrituras sagradas, é para o casamento. Eu tenho até uma prova prática assim. Vamos pensar que eu namoro com a Neia e ela já passou na mão de um monte de namoradinho e eles transaram. Tá. E vice-versa. Eu também, antes de namorar, transei com um monte de pessoa, com uma mulher. Aí depois a gente está lá na nossa vida conjugal, num leito, e aí ela está relacionando na intimidade comigo, falando, pô, aquele cara que era legal de cama. Então só isso já é suficiente para dizer que o sexo, conforme a Bíblia, é para o casamento. Então nós temos um caso muito clássico na Bíblia, é o de Ruth, que quando foi casar com Boaz, ela primeiro fez o casamento na porta da cidade com Boaz, e depois ele foi abençoado, e aí ele teve a intimidade com Ruth. Isso é um exemplo, mas tem vários exemplos, né? Por que a Bíblia diz assim, melhor casar do que viver abrasado? Porque o sexo é para o casamento. Então, interessante que aqui, mas pastor, está sendo muito estranho isso aí, cadê o amor? Eu estava ouvindo esses dias uma gravação do Mundo Pós-Pandemia, e o Dr. Fernando, que era um neurocirurgião da USP, ele fez o seguinte, que a paixão, ele coloca em 3 fases do amor. A paixão, ele chama, que é até 2 anos, que é o amor adolescente. Depois ele fala do amor romântico, que é mais calmo, mais tranquilo, que confia mais, aceita os defeitinhos, é o amor maturidade. Mas ele tem o terceiro, que é o amor que ele chama de companheiro. A terceira fase é a vontade de 2, de dividir angústias. E a gente precisa caminhar dentro desse processo. Então muitos entram só nessa paixão maluca, cega, que não tem critério, não tem racionalidade. E isto é muito perigoso.
Após ouvirmos essas dicas do pastor, eu gostaria de perguntar para o Ricardo e Isabela, essas dicas vocês aplicaram, vocês funcionam? O que vocês gostariam de compartilhar com a gente a respeito disso aí? Então, nós realmente concordamos com o que o pastor falou, as etapas, e realmente devem ser cumpridas. A gente pode compartilhar da nossa experiência que talvez a gente não teve essa orientação direta, e isso fez com que no processo a gente fosse aprendendo, às vezes se machucando, às vezes instintivamente ou até pela orientação dos pais a gente cumprisse. Mas eu observei os princípios realmente na Isabela, né, quando eu fui conhecer, que ela tinha muito respeito pelos pais, ela tinha uma visão de futuro. Eu também como eu me converti, ela é de um lar cristão, eu me converti mais tarde, eu estava descobrindo meu chamado, aquilo que Deus estava propondo para minha vida. Então eu também comecei a observar se ela acompanharia esse chamado, e uma dessas etapas era viagens, né? Então se ela estaria disposta a viajar junto, e ela concordou e tal. Então aí, com base nesses pilares, a gente foi desenvolvendo o encaixe realmente do namoro, né? É verdade, o que o pastor Edson falou é extremamente importante, né? Quem tiver a oportunidade de seguir isso e ter isso em mente antes de entrar em um relacionamento também, né? A gente sempre tem que pensar que um relacionamento não é para você sugar tudo que o outro tem e nem usar como muleta, né? Você tem que ser uma pessoa completa, que entende bem qual é a sua missão, qual é o seu chamado, o que você quer para sua vida, ser uma pessoa bem decidida e ser também um bom ímpar para depois você ser um bom par, né? Não é para gerar no outro a expectativa e colocar nele todo o peso do relacionamento, de suprir o que você imaginou, suprir os seus sonhos. Mas é você ser uma pessoa bem resolvida, né? Sabendo o que você quer. E sobre o que o pastor Edson falou, um ponto que a gente levou muito em consideração foi conhecer a alma, né? O Ricardo, durante o nosso processo de namoro, ele passou por por problemas, né? Por diversos problemas em área financeira, em área profissional. E eu vi muito como ele reagia a cada um desses problemas, né? Isso foi muito importante para mim. Eu via ele chegando extremamente estressado, eu via ele chegando extremamente feliz, extremamente em diversas situações, né? Então eu consegui acompanhar como ele iria reagir dentro de um casamento também. Eu acho que é muito importante você observar o outro em situações de estresse. Porque provavelmente as reações vão ser muito parecidas, né? Então não tem como uma pessoa que era extremamente agressiva num namoro você achar que ele vai mudar no casamento, né? Você tem que observar muito bem isso. E uma coisa que a gente também fez muito no namoro foi fazer acordos, né? E sentar e conversar muito bem sobre o que a gente queria, né? Em relação a filhos, em relação a financeiro, em relação a conta, se vai ser conjunta, se vai ser separada, sobre planos de vida, o que a gente quer daqui 30 anos. A gente deixou muito bem acordado isso, né? Para não gerar conflito depois, para não gerar no outro uma expectativa que não era o que você vai cumprir, né? Então a gente acordou muito bem sobre isso, né? Sobre quantidade de filhos também, né? E para finalizar, essa questão do zerar o passado, como eu disse, a Isa veio de um lar cristão, eu me converti há 5 anos atrás, então assim, ela se preservou durante toda a vida dela, eu já não, tive outros relacionamentos, então o que aconteceu? No processo de namoro, teve um momento que a gente abriu o coração, tanto dela quanto o meu, e ali houve um zeramento, né? A gente chegou na estaca zero para começar algo novo, até para que isso não venha a se tornar algo no futuro de jogar uma pedra, de acusação, alguma coisa assim. Então a gente ficou bem resolvido com relação a isso também. Eu acho que é bem colocado isso de vocês, na prática é muito bom. Há um versículo, né, uma orientação da Bíblia, que eu diria que ela percorre tanto o Velho como o Novo Testamento, que está lá em Gênesis 2:24. Diz assim: por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma coisa curiosa é que aqui há uma sequência, né? Deixa, une e transa, ou são os dois uma só carne. E a gente atropela todo o processo. Isso não é saudável. Então, quando a gente vai deixar? Quando a gente já tem uma certa maturidade, quando tem uma certa condição, né? Eu vou levar essa moça, né? Quando chegou em Dourados, a gente casou, ela veio conhecer a cidade, sem ninguém aqui.
Então, ela assumiu esse deixar, nós encarnamos literalmente o deixar, que é o cortar o cordão umbilical da mãe, do pai, é um deixar físico, deixar geográfico, é um deixar emocional, é um deixar financeiro, e nós tivemos que cuidar da nossa vida. Então, deixar unir, que é o vínculo de aliança, o compromisso civil e aliança, e aí sim, ser uma só carne. E creio que sobre a aliança você teria alguma coisa para complementar, né, meu bem? Muitas pessoas não valorizam, né, a questão da cerimônia em si, do buscar a bênção. A bênção em si ela já é importante, desde quando o filho pede a bênção para os pais, para os avós e tudo mais. Quanto mais ainda numa cerimônia. E eu imagino assim um cerco, né, como se o casamento, né, como se nós estivéssemos ali dentro assim e cercado, a bênção cerca. E aí vem a bênção também para os filhos e tudo mais. Então é muito importante o buscar. Você usou uma palavra que, numa tradução bíblica de Jó, diz que Satanás viu também, o Senhor colocou uma cerca em volta da vida dele ou da família dele. Então, a aliança, ela trabalha isso. Porque é muito comum hoje as pessoas falam, vão casar, ajunta e depois regulariza no civil, mas não procura a bênção. Há um processo. O civil nós precisamos regularizar, mas precisamos ter esse momento. Porque há um texto do profeta Malaquias que diz assim, que Deus é testemunha da aliança com a mulher da sua mocidade. Então Deus foi testemunha deste momento. Eu creio que uma outra dica importante, que não é o nosso caso, mas a Bíblia adverte, dizendo assim, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, não vos ponhais com jugo desigual. A Néia tinha uma outra denominação, uma outra forma de crer. E eu falei, puxa, quando casarmos, como vai ser? E isso para mim seria jugo desigual. E ela assumiu, falou, não, eu vou estar te acompanhando, né? Mas é importante ressaltar que eu perguntei para os meus pais se eu teria a bênção, se eles me abençoavam e eu estar acompanhando. Então, não foi assim, eu quero e não estou nem aí, não. Então, eu pedi para os meus pais. Então, a nossa história é trilhada assim, né, em relação a pedir, a perguntar, e a questão da bênção é muito importante. E nós colhemos frutos, né, com certeza nós colhemos. E tem que ser um acordo também estabelecido previamente para decidir para qual igreja, se são denominações diferentes, né? Para qual igreja a gente vai ir, qual os nossos filhos vão frequentar. Não tem como, um domingo, né? O marido vai para um lado, a esposa vai para o outro e acaba gerando divisão. Cada um está debaixo de uma autoridade espiritual. Eu acho bem importante. Isso foi uma coisa que a gente conversou durante o namoro, em qual igreja que a gente iria ficar, qual que ia ser nossos segmentos e tudo mais. Então, isso também é uma forma de ter um acordo, né? Após tantos acordos, após tantos ajustes, né, que vocês fazem aí, que é uma direção para a gente tomar, o que vocês têm a dizer a respeito de festa de casamento ou lua de mel? Vixe, isso aí é polêmico. Eu acho que vai muito da individualidade do casal. A gente preza muito por isso. A bênção da aliança, como o pastor já falou, é necessário fazer. A bênção pastoral, tudo isso. Agora, questão de festa, de casamento ou lua de mel, vai muito da personalidade do casal. Tem casal que preza por viajar, por curtir o tempo sozinho. Tem gente que não. Tem mulher que já sonha com casamento, com entrada de véu grinalda, com tudo isso. Eu acho que vai muito da escolha do casal, né? Eles têm também que entrar em acordo de novo e decidir o que eles querem, né? No nosso caso, a gente sempre sonhou, né, em fazer nem que fosse, não, era uma cerimônia simples, que fosse no campo, que fosse coberto de natureza, que tivesse debaixo de uma árvore. A gente sempre sonhou com isso, não era luxo, não era lustre. Tudo bem para quem gosta disso também e sonha com isso, mas a gente sempre quis algo que fosse assim, no meio mesmo do ambiente de Deus e tudo aquilo, de sentir o sol. Então foi uma coisa que a gente também conversou, que a gente acordou. E a gente priorizou isso, né? Não era fazer coisa luxuosa, nem se endividar para cumprir aquele sonho, porque tinha que ser daquele jeito, mas fazendo conforme os nossos limites, né? E foi maravilhoso, assim, foi até o pastor Edson que celebrou, tava assim, a presença de Deus estava palpável, né? O sol, os pássaros, as árvores, tudo, foi tudo assim, muito, muito abençoado, né? E foi uma escolha nossa, né? Eu acho que tem sobre fator econômico, né, Néia? O que você fala aí? Tá. No nosso caso, o Edson já morava em Dourados, né, que ele veio antes, assumiu um concurso. Um mês antes só. Um mês antes. Mas também
não demorou muito tempo. Nós ficamos noivos, já com intenção de casamento. Eu também até sonhava alguma coisa assim, mais campo, flores. Eu já sou mais assim, né? Coraçãozinho. Só que aí, para a realidade, nós marcamos assim na igreja mesmo. Não tivemos festa, até por conta financeiro mesmo. E Edson longe, e eu assumindo assim sozinha. Mas era mais isso, né? Mas foi assim bem assim gostoso, marcante, foi muito forte para mim, porque eu casei e vim embora. Então nós viemos numa Belina e na Belina veio fogão, veio os presentes e foi assim. Eu vim faceira, nem sabia para onde estava indo. O fator econômico, Mário, é o ponto X da questão, né? Que determina isso, né? Bom, tem comportamentos hoje, assim, só vou casar quando tiver tudo na minha casa. Não foi a nossa realidade. Para mim, era legal. O que a gente precisava ter? Ele falava assim, nós precisamos de uma cama, de um fogão, né? E do guarda-roupa, só. E aí eu vim com as minhas roupas, eu gostava, né? Mulher, eu tinha o quê? Eu casei com 19 anos, ele tinha 21, eu 19. Então, ele falava assim, não precisa não, a roupa estando limpinha, tá ótimo, você pode usar a mesma roupa até furar. Era a ideia que ele tinha, assim. Não é que tinha, ainda tenho essa história. Mas o fator econômico é que determina. Então, nós não tínhamos condições, então não fizemos. E os casais hoje, vamos aguardar. Queridos, você não precisa de muita coisa. Foi tão legal, nós construímos muita coisa junto. Só não vou perguntar se ela faria tudo de novo, porque uma vez ela me decepcionou com essa pergunta. Não, foi gostoso, sim. Eu vejo que para a mulher, para mim, de uma forma especial, foi diferente, porque eu morava em São Paulo, eu trabalhava fora, eu fazia faculdade, então era uma vida assim bem corrida. Aí, de um dia para o outro, eu me caso. Aí eu tinha, tipo assim, casei virgem, então tinha que ter a questão da intimidade, aí tinha a responsabilidade da casa, lavar. Não lua de mel, não. Não. Lavar, passar. Então, foi uma mudança para mim de forma assim muito diferente, muito forte. Eu acho que é importante o casal ter em mente e ir planejando isso para não se endividar, para não entrar em um casamento cheio de parcela para pagar, cheio de dívida, cheio de pendências, arrastando conta que às vezes nem consegue pagar, que vai gerar conflito dentro de um casamento, né? Porque dinheiro é uma das coisas que a gente vê até no curso, que causa muito divórcio em relação a finanças, né? Então, de ser pé no chão, né? Ser centrado, ser bem organizado com o financeiro e não ir além do que as pernas alcançam e depois ficar carregando esse fardo dentro do casamento, gerando conflito e tudo isso. Eu acho que é muito importante sentar, conversar, ver o que cada um espera, a expectativa e entrar em acordo, né? Não entrar endividado e levar todo mundo. Aí a gente tem que adequar o orçamento. Por isso que no acordo faz parte o orçamento para o casal, né? Nós vivemos de uma forma muito adequada na época. O que a gente pode? É uma casa, alugamos uma casa de madeira, pagava um valor adequado ao nosso salário, à nossa realidade. E era muito interessante, porque ele arrumou o trabalho para mim aqui, ele conversou numa escola, eu vim, já quando eu cheguei aqui eu já ia trabalhar, e todo mês eu recebia, mas eu era boba, né? Não, era certo. Todo mês eu recebia, aí eu recebia em cheque, vinha no envelope, isso que em 87. Eu vinha no envelope e aí eu chegava assim, recebi, tô. Ué, deu certo. O Ricardo não tem esse privilégio, não. Mas a gente adequava, a nossa conta era conjunta, a gente fazia orçamento junto e a gente adequou. E viver de uma simplicidade. O que eu gostava da nossa casinha era de madeira e tinha as estroncas. Estronca é legal, né? Que você põe os pregos, vai pendurando as roupas, né? Gostava que eu fazia isso, né? Mas é isso aí. Eu acho que é uma experiência nostálgica, legal, mas a gente curtiu muito. Estamos partindo para o final da nossa programação. Esperamos que tenha acrescentado alguma coisa à sua vida e uma informação importante para você. A nossa igreja disponibiliza um curso de preparação para o matrimônio. Ricardo e Isabela, vocês poderiam falar para a gente como que foi fazer esse curso, o que acrescentou, como foi importante para vocês fazer esse curso?
Sim, o curso One foi uma ferramenta, né, que a gente participou, um curso de curta duração. A Isa vai estar compartilhando aqui a estrutura do curso, mas ele tocou bem nos pontos que geralmente os casais têm conflitos no casamento, né, por não ter um acordo, que a gente já citou aqui no programa, mas entra na área financeira, número de filhos, a questão da igreja, enfim... a questão do zerar o passado. Então são tudo temas que você leva para casa e em comunhão ali com o teu noivo, noiva, né? E ali vocês entram nos acordos e estabelecem. E se tem alguma dificuldade em resolver, aí você leva no curso lá e com a ajuda dos líderes, eles aconselham, aí chegam numa solução. E aí até como a pastora, né, compartilhou, o noivado acaba ou no casamento ou acaba interrompendo, né? Sabendo que a decisão do casamento é muito importante com a pessoa certa. O curso ele é composto de 9 capítulos, né, 9 lições, em que ele vai trazendo à tona todos os possíveis conflitos dentro de um casamento, né? Então ele lida sobre financeiro, sobre intimidade, sobre passado, lida sobre a família, você lidar com a família do seu cônjuge, né? Seu sogro, sua sogra, como lidar. E lidou em questões que a gente nem sabia que poderia gerar conflito, que geraram, e a gente conseguiu resolver antes e não trouxe isso para o casamento. Então a gente recomenda muito fazer esse curso, né? Que está disponível na IPI e foi essencial para a gente, né? Foi uma ferramenta mesmo muito boa, usada. E a igreja disponibiliza cursos na área de família. Também esse que o Ricardo e a Isabela compartilhou conosco, o curso One, para iniciar a jornada aí para noivos. Você é convidado a buscar mais informações, maiores detalhes no número que está aparecendo aí na sua tela. E, pastor, a respeito dos atendimentos pastorais, como que funciona, como que faz para o pessoal, caso eles queiram esse atendimento mais personalizado com algum dos pastores? Então é só você entrar em contato com esse telefone que vai aparecer aí na sua tela, vai falar com uma das secretárias, e são orientações que às vezes as pessoas precisam. E não tenham vergonha de procurar ajuda, né? É muito importante. Às vezes uma pessoa já casada, você que está querendo namorar. Então, tem pastores lá que vão poder atender você. Espero que você tenha gostado. Partindo já aí para as considerações finais. Ricardo e Isabela, o que vocês têm aí para deixar para a gente? Então, casamento é uma bênção demais. Estou muito feliz nessa nova etapa da nossa vida. E o conselho talvez seria: não pule etapas. Cumpra ou siga isso que a gente conversou aqui hoje, porque casamento realmente é uma das decisões mais importantes da nossa vida. Então vale a pena investir nesse tempo. O que eu deixaria é que Deus tem princípios e esses princípios são imutáveis. Ele não serve para te punir, ele não serve para te deixar infeliz, ele não serve para nada disso. É muito pelo contrário. Serve para você colher coisas boas futuramente, dentro de um casamento, com os seus filhos, no relacionamento com a família. Eu acho que seguir e colher e plantar isso durante o namoro vai trazer só coisas boas, né? Então, não é para te deixar infeliz, né? Não é para deixar o processo mais doloroso e pesaroso, mas é para que você tenha bons frutos depois. E aí, pastor Inéia, da parte de vocês? Se você gastar um pouquinho mais no investimento, no recrutamento, aí você não vai precisar tanto com treinamento. Senão, você vai ter que treinar. Então, cursos, encontros e tudo mais. Então, aproveita no recrutamento, na listinha que nós deixamos, nós falamos aqui. Ok? Eu diria o Salmo 127. Diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Deus tem que estar no centro do relacionamento. Nossa vida tem que convergir nele. Nele tudo subsiste. Então, priorize o Senhor na sua vida. Busque o reino, toda a justiça. As outras coisas Deus vai acrescentar. Vai acrescentar a sua esposa, vai acrescentar os filhos. Tudo que você precisa, Deus vai fazer. Então é isso. Queremos agradecer vocês que acompanharam a nossa programação online. Queremos agradecer também de forma especial nossos convidados, vocês aí que compartilharam da sua história, que compartilharam conhecimento, que continue sendo bênção na vida de famílias, de casais, que tem caminhado aí próximo a vocês. Se foi útil para você, você entende que pode também abençoar outras vidas, compartilhe esse vídeo que ficará salvo aí no canal do YouTube. E na próxima quarta-feira estará conosco no Papo de Família, tratando do tema Vida 2, e o assunto tratado será Vida Conjugal, o psicólogo Catito, tá ok? Até lá, que Deus te abençoe,
que vocês possam aí desfrutar desse conhecimento, de estar sempre buscando a presença de Deus e buscando nele famílias fortalecidas para a glória de Deus. Que Deus abençoe e até quarta-feira que vem às 8 horas. Olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Estes dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a mais nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. Que eles se amam, vejam brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam coisas pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor